Olá pessoal, olha só, a gente está chegando no fim da nossa série de vídeos aí sobre a relação entre o Enem e a abordagem CTSA. Encerrando essa série, eu gostaria de fazer algumas considerações que eu acho muito importantes, muito relevantes aqui a gente destacar. No vídeo passado, eu lembro que a gente falou um pouquinho sobre a presença da abordagem CTSA na matriz de referência do Enem e, consequentemente, nas questões que são produzidas a partir das habilidades dessa matriz. Eu lembro que eu dei uma informação para vocês, né? De 2011 até 2017, nós tivemos aí 18 habilidades da matriz de referência, servindo de base para as questões desse período, e dessas 18, 10 delas tem aí uma aproximação com a abordagem CTSA e dessas 10, 7 produziram de fato questões que estão nas provas desse período. O que eu posso dizer para vocês, então, é que a gente enxerga que a abordagem CTSA ela está presente no Exame Nacional do Ensino Médio através das questões, que por sua vez vieram das habilidades. Apesar de não ser majoritário, eu não posso dizer que a maioria das questões do Enem são assim. Pelo contrário, a gente tem muitas questões que estão mais relacionadas ao conteúdo, são questões que são pouco interdisciplinares, elas se concentram mais na física, cuja contextualização é mais pobre, cuja contextualização é muito restrita à exemplificação da aplicação daquele conteúdo. Então, isso não é o que a abordagem CTS preconiza, não é o que a abordagem CTSA, lembra que eu fiz a diferença para vocês? CTSA, CTS, disse que aí a gente tem uma equivalência sobre isso, não é o que ela fala. Quando a gente fala da abordagem CTSA, a gente está falando de contextualização, interdisciplinaridade num caráter mais amplo. Então essa daí é uma coisa que eu queria deixar registrado. O que acontece? Então, a gente precisa discutir uma coisa, como fazer um trabalho docente para isso? Porque o professor fica na dúvida, tá, eu sei agora que o Enem é desse jeito, eu sei que o Enem tem essa influência, apesar de não ser majoritária nas questões, mas como trabalhar para isso? Então, você tem que pensar no desenvolvimento de habilidades, mas principalmente no desenvolvimento de habilidades que sejam habilidades relacionadas à abordagem CTSA que vão precisar dessas duas coisas, contextualização e interdisciplinaridade. Então você não vai poder trabalhar só. Vale a pena ressaltar que a interdisciplinaridade no contexto do Exame Nacional do Ensino Médio é uma interdisciplinaridade muito relacionada à área de conhecimento, ou seja, entre aquelas três componentes. Não é esse o tipo de interdisciplinaridade que a gente gostaria que tivesse. A gente gostaria de trabalhar com o conceito de interdisciplinaridade entre áreas, mas hoje a gente não consegue nem fazer isso. Como eu disse para vocês, boa parte das questões de física, elas ainda têm uma relação direta com o conteúdo de física. Elas não são questões que são relacionadas à abordagem CTSA. Então a gente ainda tem um grande desafio a vencer, que o desafio é conseguir fazer uma interdisciplinaridade dentro da nossa própria área, física, química e biologia. Bem, posto isso, eu acho que fica evidente, então, que é preciso que se encontre estratégias para que isso aconteça. E agora as estratégias, elas não são só do professor, elas são estratégias também do professor, mas que requerem outras estratégias maiores, que são as estratégias institucionais e curriculares. Eu preciso ter uma instituição que apoie um trabalho interdisciplinar e eu preciso ter um currículo que também apoie isso. Então eu preciso pensar nessas três dimensões, do trabalho pedagógico, aquele trabalho do professor em sala de aula, do contexto da escola, do contexto administrativo, pedagógico, mas da escola, e também do currículo, que é o que vai dar o tom para tudo isso. Então é preciso que se pense dessa maneira. Não adianta só o trabalho do professor, não adianta só a intenção da instituição, da escola, e também não adianta só o currículo se nenhum dos dois outros seguirem esse currículo ou se comprometerem com ele. Então é preciso ter um ajuste aí, é preciso ter um diálogo entre esses três personagens aí. Bem, eu espero que a gente tenha conseguido esclarecer um pouco sobre essa relação entre o Enem e a abordagem CTSA. Eu espero que de verdade vocês tenham conseguido assim compreender, né, os fundamentos disso. Esse estudo é muito mais profundo, esse estudo ele vai muito mais além disso. Eu não sei se a gente vai produzir outros vídeos, vai depender também das dúvidas que vocês deixarem para a gente. Gostaria que vocês colocassem muitos questionamentos aí nas perguntas,
para que a gente pudesse ficar motivado a produzir outros vídeos. Agora, para encerrar, eu tenho uma coisa muito importante para falar, que eu não dormiria tranquilo se eu não falasse isso. Quando a gente fala para o professor entender o Enem a partir da abordagem CTSA, a gente não está falando que isso é a solução para todos os problemas. A matriz de referência do Enem é uma matriz muito limitada. Ela não pode ser transformada na escola em currículo. E é isso que tem acontecido. A matriz de referência do Enem tem sido transformada em currículo, aquilo que deve ser seguido, né? Pelo contrário, a matriz de referência do Enem, ela deve ser um pequeno pedaço do currículo de uma escola, que tem que ser algo muito mais abrangente. Então, eu não poderia sair, eu não poderia encerrar sem falar isso para vocês, porque isso é uma coisa muito importante, porque a gente vê que o Enem tem influenciado muito o trabalho docente das escolas de ensino médio, mas não só influenciado, mas determinado e delimitado até onde ele tem que ir. Isso não é bom, isso definitivamente não é bom. O currículo é algo maior que isso. Tudo bem? Então a gente vai ficando por aqui, a gente vai agradecendo a todos vocês aí que estiveram com a gente, acompanhando os nossos vídeos, e principalmente agradecer a equipe de professores que elaborou o roteiro desses vídeos que eu apresentei para vocês. Como eu disse para vocês, esses roteiros foram fruto de um trabalho coletivo, a partir de um curso ministrado sobre isso, sobre a relação Enem e abordagem CTSA, em que esses roteiros foram produzidos aí. Tá bom? Então, muito obrigado, agradeço a todos e fica com Deus e deixa as dúvidas aí. Se inscreve no nosso canal, curte, compartilha, não custa nada, tá bom? Faz mais gente conhecer sobre essa relação que a gente acha muito importante. Tchau, tchau!